Seja bem-vindo ao mês do orgulho. Todas as fotos de perfil estão coloridas, mas o que isso significa? Qual que é a relação de tudo isso com a Bíblia? E não, Deus não odeia os LGBT. Fique comigo porque nós vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. Muita discussão e embate acontece entre o meio LGBT e o meio cristão. São pessoas expulsas de casa, são agressões, são discussões familiares, são pessoas rejeitadas no trabalho. E tudo isso por causa de um extremismo religioso. Pessoas dizendo, em nome de Deus, afastar outras pessoas do próprio amor de Deus. Então hoje nós vamos trabalhar esse assunto em 3 pontos. Primeiro, o que é o amor? Segundo, Jesus aceita os LGBTQIA+. E terceiro, qual que é a postura o cristão deve ter em meio a esse assunto? Então já se inscreve aqui porque nós vamos levar o evangelho para todo mundo. E se você acredita no verdadeiro evangelho, já se inscreve, já acompanha junto com a gente. Vamos pra cima, Cristo está vivo. O conceito de amor da atualidade está muito distorcido. Quando pensamos em amor, pensamos logo no amor romântico. Pensamos num casal amando outro casal, numa pessoa amando outra pessoa. E é isso que está sendo pregado durante o mundo. É isso sendo pregado nas televisões, nas novelas, nos filmes, nas séries, em todo lugar. É só esse tipo de amor. Os próprios gregos acreditavam em 4 tipos de amores diferentes. Então quem somos nós para dizer que existe um conceito só, o conceito romântico? Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz? A Bíblia me diz que o conceito de amor está linkado em quem Deus é, porque a própria Bíblia diz que Ele é o amor. A personificação de Deus é amor. A Bíblia me diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo e por isso Ele enviou o seu Filho único. Então a atitude de Deus em relação ao amor que Ele tem foi enviar o seu próprio Filho, para que todo aquele que crê no Filho de Deus não pereça, mas que viva eternamente. Então a salvação ela é entregue pela graça de Deus. É simples assim, é crendo no Filho de Deus. Nós vemos isso como exemplo no ladrão na cruz, no ladrão que estava pregado ao lado de Jesus. Naquele momento de angústia e dor, o ladrão na cruz que estava ao lado de Jesus reconhece quem ele é, que ele era digno daquele castigo. E logo depois, ele reconhece quem Jesus é, que Jesus não era digno daquilo, que ele era inocente e ainda pede para que Jesus lembre dele quando chegar no paraíso. Então ele foi perdoado a partir do momento que ele reconheceu quem Jesus é. Nós somos perdoados, nós somos salvos pela graça de Deus quando colocamos a nossa fé nele. Então simples assim, esse é o amor de Deus para conosco. Visto tudo isso, vem a pergunta: Jesus aceita os LGBTQIA+? Nós cristãos temos a péssima mania de olhar para o pecado do outro e julgar o outro. Nós vemos o outro, vemos o pecado que está exposto na face dele e nós julgamos, nos achamos superiores a ele, porque nós sabemos a graça que nos foi alcançada, nós sabemos o amor que nos foi alcançado e nós rebaixamos as outras pessoas. Péssima mania que nós temos. A única diferença entre um hétero e um LGBT é que o LGBT, o pecado dele está exposto em quem ele é, na maneira de agir, na maneira de andar. Agora, o pecado do hétero, ele está escondido entre 4 paredes, se é que você me entende. Aquele que não produz fruto de arrependimento, ele é lançado no fogo. Então pouco me importa se você é hétero, se você é gay, se você é LGBT, se você é trans, se você é cis, não me importa. O que eu quero saber é se em você tem fruto de arrependimento ou não, se você abandona o seu pecado e segue a Cristo Jesus. Se você toma a sua cruz e reconhece quem ele é, reconhece o quão pecador você é, abandona o seu pecado e pela graça de Deus segue ele, permanecendo firme até o fim. E visto isso tudo, qual que é a verdadeira postura cristã? A verdadeira postura bíblica que o cristão deve ter? Uma vez levaram uma mulher adúltera para perto de Jesus e queria que Jesus julgasse aquela mulher pelo que ela tinha feito. Só que Jesus, de uma forma inexplicável, com uma pergunta, afastou todos os acusadores. Então a postura de Jesus que eu quero que você tenha, que nós cristãos devemos ter, baseado nesse texto, é, primeiramente, afastar os acusadores. A postura de acusador, aquele que acusa, é feita pelo próprio inimigo. Nós somos aqueles que acolhem, nós somos aqueles que amam. Jesus disse que nós seríamos reconhecidos pelo nosso amor, pelo acolhimento que nós temos às pessoas. Naquele momento, Jesus sabia o que aquela mulher tinha feito e sabia o erro que ela tinha cometido também. Mas ele afastou os acusadores, ele não foi um acusador. Então, para você, não seja um acusador daqueles que estão ali na rua, daqueles que estão perdidos, daqueles que não sabem a verdade do evangelho, daqueles que não conhecem a salvação, vivem do seu próprio jeito, daqueles que vivem pelo seu próprio prazer. Não seja só mais um que acuse eles, porque a própria mente deles também os acusa. Na sequência, Jesus abraça aquela mulher. Jesus chega perto dela e falou: cadê os seus acusadores? E o segundo ponto que eu queria que você tivesse também era o acolhimento. Acolha as pessoas que estão ali, não seja um que acuse, mas acolha aqueles que estão perdidos, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão querendo serem salvos. Eles estão lá fora, perdidos. Seja a luz, seja a salvação para aquelas pessoas. Leve a mensagem do evangelho que você carrega para elas também. Acolha elas. E só depois vem o terceiro ponto, que é a correção. Depois de tudo isso, Jesus diz: eu não te condeno, mas
vá e não peques mais. Então a sabedoria que o Evangelho nos traz é, graças à graça de Deus, graças ao perdão e graças ao Espírito Santo, hoje nós podemos não pecar mais. Hoje, pela graça de Deus, nós podemos caminhar em retidão perante a Ele, graças a Cristo Jesus. Então você tem um pecado escondido. Você acha que você é melhor que aquela pessoa que está em adultério? Jesus, em uma palavra, afastou aqueles acusadores. Ele perguntou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então eu te pergunto, se você não tiver pecado nenhum, pode ir lá. Vai nas paradas, vai em todo lugar, vai às esquinas e acuse aquelas pessoas. Mas eu tenho certeza que você tem pecado e você sabe disso. Então quem é você para poder acusar aqueles que estão caídos, aqueles que estão perdidos? Pelo contrário, você foi salvo, você foi resgatado pelo amor de Cristo Jesus. Então faça como Ele fez, faça como Ele ordenou, alcance aquelas pessoas, leve o amor de Cristo Jesus, aquele amor que te alcançou, leve para aquelas pessoas também. E só depois de não acusar, só depois de acolher, que você corrige a pessoa, porque o amor também é correção. Como nós falamos no início do vídeo, Deus, Ele é amor. E no amor não tem só a remissão dos pecados, mas no amor também tem a correção, para que andemos em retidão perante a Ele. Se você gostou e quiser continuar acompanhando a missão, se quiser continuar nos ajudando a levar esse evangelho para todo mundo, já se inscreva aqui no canal e deixe comentários sobre o que você achou sobre esse assunto. Cristo Jesus está vivo e nós precisamos levar esse amor para todo mundo. Deus abençoe. Cristo vive!